Reitoras, reitores, dirigentes, eu sou Diogo Patriota, sou assessor jurídico da Abruc do CRUB e gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema liberdade econômica. Essa ideia já foi positivada pela Constituição e por diversas outras regras dentro do nosso ordenamento jurídico, mas há uma novidade que justifica esse vídeo. A ideia da aprovação tácita e, junto com ela, a edição de portarias pelo Ministério da Educação. E aí eu faço referência à portaria 279 da SERES, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, e a portaria 783 do Gabinete do Ministro da Educação. Basicamente, de um lado, a lei estabelece que toda atividade econômica que para o seu exercício precisar de uma autorização pública, se o processo administrativo correlato já tiver a sua instrução encerrada, a autoridade administrativa tem que dar uma decisão dentro do prazo legal. E se isso não ocorrer, se considerará tacitamente aprovada aquele empreendimento, aquela atividade. De outro lado, essas portarias estenderam os prazos decisórios do Ministério da Educação em lapsos maiores do que os que são utilizados hoje. Lapsos que variam entre 365 e 600 dias. Pensando sobre esse tema, me parece que pode haver, na perspectiva do Estado, algumas justificativas, e a primeira pode ser estrutural. Simplesmente a lei não considerou que não há pessoal suficiente para dar a quantidade de decisões que seriam necessárias para que se cumpra o prazo previsto na Lei 3874. Eu acho que por trás disso pode haver ainda outra questão, o medo do agente público de ser acusado de improbidade administrativa. E essa é uma questão séria porque o conceito de improbidade administrativa é um conceito aberto, é um conceito que tem uma tipificação muito mais aberta do que a tipificação criminal. Por exemplo, a quebra dolosa do princípio da eficiência pode ocorrer pela falta de decisão dentro do prazo legal, o que justificaria, pelo menos numa perspectiva política, a extensão do prazo de 365 a 600 dias. Mas pode haver também outra questão, pode haver núcleos do governo que discordem de uma visão liberal e tenham uma visão keynesiana, uma visão de intervenção que partam do pressuposto que o mercado não é suficiente a si e que ele tem que ter um dirigismo, uma intervenção do Estado para que ele caminhe da forma correta ou da forma que seja útil à sociedade. Eu queria dizer também que existem questões jurídicas que não se encerram na lei ou na Constituição. A Constituição, num primeiro momento, ela tem um efeito reset. Ela faz com que a gente esqueça da história. Mas, se a gente levar em consideração reformas educacionais como a Leôncio de Carvalho, Rivadavia Correia, Francisco Campos ou até a existência das diretrizes curriculares nacionais, nós vamos ver que desde o Império até hoje houve um tensionamento entre a liberdade de se empreender na área da educação e a liberdade do que ensinar. Ora o Estado tinha um papel de protagonista, ora o Estado tinha um papel mais afastado em relação às entidades de educação. E esse movimento se manifesta mais uma vez nesse momento. Eu acredito, no entanto, que se o Ministério da Educação não tiver uma justificativa clara e precisa para a extensão desse prazo, me parece que ambas portarias foram utilizadas para negar a vigência ao princípio constitucional da legalidade. Isso ocorre quando a administração pública usa subterfúgios para que, através desses subterfúgios, ela não tenha que cumprir efetivamente a lei. Então, para que o MEC dê esse voto de confiança em relação à sociedade, me parece que ele tem que justificar precisamente a razão de prazos decisórios serem de no mínimo 365 e de no máximo 600 dias após a instrução do processo. Aqui a gente está falando apenas de prazos decisórios. Eu queria dizer também que essa questão sobre a liberdade econômica, principalmente no setor de educação, ela não é uma questão simples. O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade 1266, julgou publicamente, de forma ostensiva, que o serviço educacional não é um serviço tipicamente público. Pelo contrário, que é um serviço impropriamente público em que atos autorizativos, permissivos ou concessivos são dispensáveis, justamente porque a Constituição autorizou o serviço de educação
tanto ao poder público como à iniciativa privada, em igualdade de condições. O segundo ponto que eu queria estabelecer aqui também é que existem saídas na via administrativa e saídas judiciais. Na via administrativa, me parece que é importante entender as razões pelas quais essas portarias foram editadas, as razões fáticas que as justificam. De outro lado, se essas razões não forem dadas, existem diversas saídas judiciais, entre elas ações de procedimento comum, que podem tramitar na primeira instância e defender os interesses das associadas, das associações representativas ABRUC e CRUB contra essas portarias, mandado de segurança coletivo, uma vez que essa norma ela tem efeitos concretos, porque ela não precisa de nenhuma outra regra para se fazer aplicar, então os efeitos concretos dela já são sentidos, e inclusive uma ação de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, porque a administração pública não pode se utilizar de atos administrativos, e as portarias são isso, são atos administrativos, para negar na prática eficácia ao princípio da legalidade, negar na prática a vigência do artigo 3º, inciso 9º, da Lei 13.874 de 2020. Eu espero que esses esclarecimentos sejam úteis e me coloco à disposição de vocês mais uma vez.